Vamos para mais uma aula de xadrez, onde nessa aula a gente vai estudar um movimento. Nós vamos estudar o movimento do bispo no tabuleiro de xadrez. Então, vamos lá então. Vou começar limpando aqui o meu tabuleiro. Vou entrar em modo de edição. Vou limpar o tabuleiro. Deixei apenas o rei preto e o rei branco. E eu vou colocar aqui do lado das brancas, eu vou colocar dois bispos. Tá? Então eu vou colocar o bispo, dois bispos brancos, né? E aqui eu vou deixar o rei preto sozinho e vou iniciar o jogo. Então, selecionar o jogo, vou começar com as brancas, né? Tudo bem? E aí o que acontece? Eu tenho dois bispos brancos e o rei. Qual é a característica do bispo? O bispo, ele só vai se mover na diagonal quantas casas ele quiser. Então, primeiro, o bispo ele se move na diagonal. Segundo, o bispo ele pode se mover quantas casas quiser. Terceiro, o bispo pode se mover para frente e para trás. Então, eu vou começar. Outro detalhe interessante é que sempre você vai ter no tabuleiro um bispo branco que se move por uma diagonal preta e eu vou ter um bispo branco que vai se mover por uma diagonal branca, tá? Então, olha só, observem que ao selecionar o bispo, eu tenho uma ideia de quais são as casas para onde ele pode se mover, tá? Ó. Então, olha só, eu clico aqui, ele pode se mover por essas casas. Eu clico aqui, ele pode se mover por essas casas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar o meu bispo da ala da dama, que está na casa C1. Vou mover ele até aqui. Aí, o rei preto se moveu. Como eu já falei em outras aulas, o rei se move apenas uma casa por lance em qualquer direção. Vou movimentar o meu outro bispo. Como eu falei, o bispo ele pode andar para frente e para trás. Então, eu vou voltar o meu bispo. E vou voltar esse aqui. Vou avançar o meu rei. Vou avançar o bispo. Tá? Então, o que nós podemos observar? Os bispos, então, eles vão se mover sempre na diagonal, certo? Então, eu vou... Tá? Eu vou modificar aqui agora, vou desistir. Vou colocar agora, vou inverter a jogada, né? Eu vou limpar, modo de edição. Eu vou tirar os bispos brancos e vou colocar os bispos pretos, né? Tá? E vou iniciar o jogo. Vou deixar o rei branco sozinho. Então, agora é a vez das pretas, mas eu vou jogar com as brancas. Então, eu jogo. Observem que o bispo preto se moveu na diagonal. Observem que eu tenho um bispo preto na diagonal preta e o bispo preto na diagonal branca. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho aqui o movimento das peças. E o que vocês não podem esquecer? Não podem esquecer que o bispo, ele sempre se move na diagonal.
Tudo bem? Então vamos ficar por aqui nessa aula. E até a